É muito simples. Quais são as pautas contra o Lula? Crise da economia, autoritarismo, é você, o cara, não querer classificar traficante como terrorista, para ajudar, para ser um braço do narcotráfico. Ou seja, e qual é a pauta contra a direita? Quem levanta a pauta contra a direita? A própria direita. É a Michelle, ou era o Eduardo, é o Nicolas brigando com o Eduardo. Ou seja, a gente está se implodindo. É muito simples perceber o que está acontecendo. Eu acho muito difícil a Michelle, que está cuidando dele, que diuturnamente é a companhia direta dele, ia fazer um vídeo desse e não submeter-se ao crivo do próprio marido. No mínimo, aquela coisa assim de homem e mulher, que a mulher fala, eu vou fazer, não aguento mais ser atacada dessa forma, seus filhos estão me destruindo, a gente tem uma filha junto. Ele faz o que você quiser. Olha, a coisa de tal gravidade que está acontecendo, com o espectro político, ideológico no Brasil, no meio de uma eleição, né? Que eu acho que caberia, talvez, ao Supremo. O problema é que eles têm que pedir o Alexandre de Moraes, né? Acho que eles não prenderam o Jair à toa. Acho que eles fizeram com esse intuito, ostracizá-lo e criar esse caos na direita. Eu acho que deveria autorizar uma entrevista coletiva. O Jair tinha que vir a público num momento desses, explicar o que ele está entendendo disso tudo. Fontes indicam que Flávio Bolsonaro já saberia do vídeo de Michelle antes da publicação. Segundo fontes ouvidas pelo Bradock, o senador Flávio Bolsonaro já saberia que Michelle publicaria o vídeo. Ainda não está claro desde quando. Se confirmado, a reação posterior não pode ser lida como uma pura surpresa. Nos bastidores, fala-se que a aproximação de Flávio com a deputada Bia Kicis, próxima de Michelle, entraria nesse contexto. Os citados não confirmaram. Mas aqui eu pergunto por consta, se o Flávio já sabia que a Michelle ia publicar o vídeo, então não foi a punhalada surpresa que pareceu, consta? Isso muda alguma coisa na história? Não sei se muda. Muita gente vai entender o ato da Michelle como um ato de, na melhor das hipóteses, imaturidade política. Pelo momento que ela implodiu a candidatura do Flávio, dificultou muito uma candidatura que já vinha com problemas por conta do caso Vorcaro, pesquisas, bolsa de apostas, tudo mostrando que tinha aberto ali uma boca de jacaré do Lula, inacreditável Lula, com a rejeição que tem, com a economia como está, Lula liderando para ser o favorito para a reeleição. Né? Então, é óbvio que isso não vai mudar, né? Esse estrago está feito. Aí, claro, tem uma pergunta relevante aqui, o Adrilles mesmo trouxe esse ponto, não só para esse vídeo, como para a visão em geral do que vem acontecendo, que qual é a postura do Jair, né? Que ele, afinal de contas, é o líder do bolsonarismo. Né? Bolsonarismo sem Jair é esquisito, né? Tem uma turma que quer se dizer mais bolsonarista que o Jair. Jair já tinha pedido em carta do próprio punho para pararem com os ataques a Michelle. A turma ligada ao Eduardo não ligou. O Eduardo outro dia estava curtindo uma página falando de eduardismo. Ele anda junto lá, alguns chamam de Pink e Cérebro, né? Ele anda junto lá com um jornalista que já disse abertamente que prefere o Eduardo ao Jair. Então estão criando o eduardismo. Então talvez seja isso, estão disputando o espólio de um homem vivo. É uma coisa triste, além de tudo triste. O Flávio teria dito, segundo alguns canais, né, alguns militantes, o Flávio teria dito que o pai não sabia do conteúdo do vídeo e nem quis ver quando viu a repercussão negativa. Teria ficado chateado. Né? Por outro lado, a Malu Gaspar no Globo e outras fontes disseram que ele autorizou. Eu não acho crível, Emilinho, que a Michelle gravasse uma coisa do teor que ela gravou sem algum tipo de aquiescência do Jair. Né? No mínimo, aquela coisa assim de homem e mulher, que a mulher fala, eu vou fazer, não aguento mais ser atacada dessa forma, seus filhos estão me destruindo, a gente tem uma filha junto. Ele faz o que você quiser. No mínimo, eu posso imaginar uma conversa dessas. No mínimo. Então, assim, eu sinceramente não sei o que aconteceu e vou reforçar aqui o pedido, né, do Adrilles. Aliás, eu vi a Janaína Pascoal falando isso hoje mais cedo. Né? Olha, a coisa de tal gravidade que está acontecendo com o espectro político, ideológico no Brasil, no meio de uma eleição, né, que eu acho que caberia, talvez, ao
Supremo, o problema é que eles têm que pedir o Alexandre de Moraes, né? Acho que eles não prenderam o Jair à toa. Acho que eles fizeram com esse intuito, ostracizá-lo e criar esse caos na direita. Eu acho que deveria autorizar uma entrevista coletiva. O Jair tinha que vir a público num momento desses, explicar o que ele está entendendo disso tudo. Acho que seria muito importante. Com certeza seria importante, hein? A gente está quantos dias aí sem ouvir, né? Sem ver o Jair Bolsonaro? Eu estava até me questionando, mas já faz aí uns... Eu chuto aqui uns 10 meses, Adriano. Quase um ano, né? Vai fazer um ano. A questão ainda que Bolsonaro não possa se manifestar publicamente, ele pode se manifestar diretamente a seus filhos e a sua esposa. O Consta disse muito bem, eu acho muito difícil a Michelle, que está cuidando dele, que diuturnamente é a companhia direta dele, ia fazer um vídeo desse e não submeter-se ao crivo do próprio marido, de quem ela está cuidando, de quem ela tem um contato cotidiano, constante, permanente. Entendeu? Eu acho que o Bolsonaro, das duas, uma. Ou ele jogou pro alto, não suporta mais, e isso eu acho que não é exatamente do feitio dele, ou então ele tá flertando com algum tipo de conflito interno para ver o que sai disso, mas aí seria uma atitude completamente equivocada também, porque isso está sendo um tiro de canhão no pé da própria candidatura do Flávio Bolsonaro, que poderia tirá-lo da cadeia, poderia tirar tirar dezenas, centenas de pessoas da cadeia injusta, de uma condenação injusta, de uma ruína injusta. Não importa se ela falou, se ela não falou pro Bolsonaro, a questão é, eu volto a dizer, quem poderia dar um fim nisso era o Bolsonaro. E se eventualmente o Supremo, aí eu tenho minhas dúvidas, sabe, Consta, que o Supremo vai dar o aso para que o Bolsonaro faça uma entrevista coletiva e reorganize a direita para dar uma celeridade e uma maior calma na candidatura do Flávio. É tudo que o STF não quer. Eles tiraram o Bolsonaro de campo exatamente para arrebentar e cortar a cabeça daquilo que eles acham que é o ovo da serpente que poderia germinar na volta do bolsonarismo. Ou seja, foi uma atitude política prender Bolsonaro. Estritamente de estratégia política, salpicada com tons de perversidade e sadismo do senhor Alexandre de Moraes, que inclusive está querendo voltar com o Bolsonaro por uma questão jurídica, por causa de uma arma, para prisão rígida de altíssima periculosidade, para bandido de altíssima periculosidade. É nesse nível que opera a cabeça dessa gente. Não se espere um gesto de generosidade, sobretudo generosidade para com a própria candidatura do seu próprio filho, que eles querem ver longe também da possibilidade do retorno ao poder, né? Mas, em âmbito familiar, não é compreensível que Bolsonaro não tenha dado alguma diretriz. A suspeita que pode haver, mais uma vez, tendo em vista a relação, em grande medida, em alguma medida, conflituosa que Bolsonaro tem com seus filhos, com o Carlos, a gente sabe, com o Eduardo, a gente sabe também, o Flávio seria o mais ponderado? Ótimo. Então, que o Flávio, sendo o mais ponderado, ele fez a coisa certa. Ele respondeu. Não sei se ele eventualmente tratou a Michelle da maneira ríspida e desrespeitosa e leviana que ela disse que ele respeitou, que ela disse que ele fez, né? Então, eventualmente, ele falou, se eu fiz isso, eu peço desculpas. E eu tô de braços abertos para que você participe da minha campanha. Agora a bola tá com a Michelle. A Michelle vai fazer outro vídeo? Vai se negar? Vai dizer que não vai fazer a campanha do Flávio? Vai dizer que ele tá sendo demagógico? Não sei. Entendeu? Ou seja, é uma série de falhas de comunicações que é absolutamente incompreensível. O que está acontecendo, para ser mais objetivo, e eu fecho meu comentário, é que a direita está dando a eleição de bandeja, de graça, de braços abertos para o Lula. Assim, é impensável o que está acontecendo. Entendeu? O Lula estava morto eleitoralmente esse ano. É baixa popularidade, é ditadura, é perseguição, é o mundo inteiro percebendo o que o STF fez e está fazendo em conluio com o governo federal, a censura que ele submeteu, a arrebentação de adversários que ele submeteu aos bolsonaristas para que Lula fosse eleito, para que mantivesse no poder, exerceu da maneira mais pérfida possível, arrebentou com a economia, gastou mais do que arrecadava, fez escândalo de corrupção de novo, como se não bastasse. Ou seja, o Lula estava nas cordas. A Michelle e o Flávio, o Eduardo e o Nicolas, não vou nem dizer quem é culpa de ninguém, estabelecendo em conluios com influenciadores de quinta categoria, que ficam lançando luzes sobre o próprio narcisismo para poder arrebentar com gente da própria direita. Que maluquice é essa? Que estupidez é essa? Eu conheço gente da esquerda que tem desprezo do Lula e fica rindo. Falei, Adriles, eu desprezo o Lula, mas eu vou votar no Lula até o fim. Eu quero o meu grupo no poder, eu quero a esquerda no poder. A direita não pode fazer isso?
É absolutamente boçal o que está acontecendo. Pois é a eleição mais importante aqui. O Adriles falou bem, está entregando de bandeja para a esquerda, Consta. A gente está entregando de bandeja para a esquerda, mas eu me pergunto também a intenção aí da Michelle. Eu acho que só esse vídeo ele só seria pior se fosse 30 dias antes da eleição. Ainda bem que faltam 100 dias. É tão ruim o timing, né? É que ou a gente vai pelo lado humano, que foi a análise que fez, por exemplo, a juíza Ludmila Lins Grilo, né? Falando, olha, é o ponto de ruptura. Cada um tem um, e ela citou exemplos históricos. O Pedro Collor, quando implodiu o governo do irmão Fernando Collor, a Nilceia Pita, quando implodiu a carreira política do Celso Pita, que era um prefeito que rivalizava só com o Fernando Haddad, né? De tão ruim. Mas, enfim, casos de humilhação ou percepção de humilhação subjetiva do lado pessoal, né, que levam a impactos muito graves políticos. Então o timing realmente deixa todo mundo assim. Alguns estão indo para o lado político, achando que é um calculismo, que está pensando em 2030, que ficou magoada de não ter sido escolhida. Outros estão indo mais para o lado assim, olha, chegou o limite, né? E desabafou. Eu sei lá, eu não sei o que é, eu não estou na cabeça dela, eu não estou nos bastidores para entender. O que eu entendo mas é... limite estrago... agora? Limite agora, demorou. Em julho? Limite demorou. Então o timing é ruim. E assim, o estrago é grande. Tem gente que quer viver de ilusão. Né? Tem gente que ainda repete que o Flávio vai ganhar no primeiro turno. Esse pessoal não está acordando para a realidade. Porque eu concordo com o Adriles. Nós tínhamos uma eleição. Nunca vai ser fácil contra o PT, viu, Adriles? Porque eles têm a máquina na mão, tem 30% do país que, se vê o Lula estuprando uma criança, vai dizer que não aconteceu. É uma coisa pesada. O Lula preso indicou o poste, o Haddad, e teve 45% dos votos contra o Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, com a máquina na mão, com um governo com história para mostrar, ele perdeu a reeleição dele. Teve o TSE, as urnas, enfim... Mas ele perdeu. Eu acho que errou em algumas estratégias. Né? Então, eu vinha observando com bons olhos a postura do Flávio, tentando consertar esses erros. Eu sou o Bolsonaro moderado, eu sou apaziguador, conciliador, só que de repente a coisa está implodindo. Porque não tem conciliação nenhuma, porque tem perseguição, cancelamento, ataque. Criaram uma quizumba. Então é um negócio assustador. O Lula, com uma economia de bosta, com uma geopolítica que colocou o Brasil no eixo do mal, a questão da segurança pública, que é o que meio que deu a vitória para a direita recentemente no Peru e na Colômbia, a questão da segurança pública, o Lula falando que traficante é vítima de usuário, e a direita não está conseguindo explorar esse troço. Está batendo cabeça, tem uma família disputando um espólio à luz do dia, o líder que não pode falar, tentou por carta algumas vezes e foi ignorado, pelo visto. Então, assim, é desesperador. Agora, quando você traz isso é análise, gente. Isso é análise. Isso não é torcida, isso não é ser traidor, isso não é ser do contra, isso é análise. Eu estou angustiado de ver que o Lula vai ter, provavelmente, se a fotografia de hoje, né, se a eleição for hoje, mais 4 anos para ferrar o Brasil. Porra, para indicar mais ministros do Supremo. Aí tem gente boçal a ponto de escutar isso e falar: você agora é cabo eleitoral do Lula. Porra, eu? Que tô há 25 anos batendo no Lula? Então eu tô desesperado com essa possibilidade. Porque é muito simples. A cagada que está sendo feita. É muito simples. Quais são as pautas contra o Lula? Crise da economia, autoritarismo, é você, o cara, não querer classificar traficante como terrorista, para ajudar, para ser um braço do narcotráfico. Ou seja, e qual é a pauta contra a direita? Quem levanta a pauta contra a direita? A própria direita. É a Michelle, ou era o Eduardo, é o Nicolas brigando com o Eduardo. Ou seja, a gente está se implodindo. É muito simples perceber o que está acontecendo.